No meio da guerra, copiar o inimigo era aceitável. Copiar um aliado, nem tanto. Ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. Em silêncio, longe dos discursos oficiais, uma tática criada pelos brasileiros começou a chamar a atenção do comando americano. No início, foi vista como improviso. Depois, como ousadia excessiva, até que os resultados se tornaram impossíveis de ignorar. Relatórios mudaram de tom. Observações viraram testes. E aquilo que nasceu como uma adaptação brasileira ao caos do campo de batalha acabou sendo absorvido por um dos exércitos mais organizados do mundo. A princípio, ninguém chamou de tática. Era apenas o jeito brasileiro de operar. Uma forma diferente de se mover, de observar, de reagir. Enquanto o exército americano confiava em protocolos bem definidos, os brasileiros faziam algo que parecia simples demais para ser levado a sério. Eles avançavam em pequenos grupos com extrema mobilidade, ajustando decisões em tempo real, sem depender de ordens constantes vindas da retaguarda. Nos primeiros encontros, oficiais americanos viam isso como um risco desnecessário. A doutrina aliada valorizava coordenação rígida, linhas bem estabelecidas e comunicação constante. Já os brasileiros fragmentavam o avanço, exploravam o terreno e tomavam decisões rápidas, com base no que viam, ouviam e sentiam naquele momento. Para muitos observadores, aquilo parecia mais intuição do que estratégia, mas os resultados começaram a falar por si. Em áreas onde o avanço aliado travava, unidades brasileiras conseguiam romper defesas, desorganizar posições inimigas e retornar com informações precisas. Não havia grandes confrontos frontais. Não havia demonstrações de força exageradas. Havia movimento, silêncio e surpresa. Relatórios americanos passaram a mencionar esses episódios com mais atenção. Não como exceções, mas como padrões. A repetição começou a incomodar. Se fosse apenas sorte, não funcionaria tantas vezes. Se fosse apenas bravura, o custo seria alto demais. Mas os brasileiros voltavam com poucas baixas e objetivos cumpridos. O ponto de virada veio quando oficiais americanos começaram a acompanhar essas operações de perto. Observavam como os brasileiros usavam o terreno a seu favor, como evitavam caminhos óbvios, como se comunicavam de forma mínima, quase intuitiva. Pequenos gestos, sinais rápidos, decisões descentralizadas. Nada disso constava nos manuais tradicionais. Aos poucos, uma percepção desconfortável surgiu. Aquilo não era improviso, era adaptação pura. Uma resposta direta às condições reais da guerra, não às condições ideais descritas em documentos. Os brasileiros não estavam ignorando a doutrina. Estavam preenchendo suas falhas. Em reuniões internas, começou-se a discutir se aquela abordagem poderia ser estudada. Não oficialmente, claro. A ideia de assumir que uma tática, vinda de um aliado menos prestigiado, estava se mostrando eficaz era delicada. Mas o campo de batalha não se importava com hierarquias simbólicas. Testes discretos começaram a ser feitos. Pequenas unidades americanas passaram a adotar formações mais flexíveis, inspiradas no que viam os brasileiros fazerem. O objetivo era simples: verificar se aquela mobilidade, aquela autonomia, poderia funcionar sob outro comando. Os primeiros resultados surpreenderam. A resposta foi mais rápida. A leitura do terreno melhorou. O inimigo teve mais dificuldade em prever movimentos. Não era uma cópia exata, mas a influência era clara. Algo havia sido absorvido. Ainda assim, ninguém falava disso abertamente. Nos relatórios oficiais, as palavras eram vagas. Ajustes operacionais, mudanças contextuais. Mas nos bastidores, a origem era conhecida. A tática brasileira estava, pouco a pouco, atravessando fronteiras doutrinárias. E o mais curioso era que os próprios brasileiros não pareciam se importar. Para eles, aquilo nunca foi um método formal. Era apenas a maneira mais eficiente de sobreviver, avançar e cumprir a missão. O fato de estar sendo observada e replicada não mudava nada no campo de batalha. Enquanto isso, o exército americano começava a perceber que havia aprendido algo valioso. Não apenas uma tática específica, mas uma nova forma de pensar o combate. Algo que não se ensinava facilmente, mas que fazia toda a diferença quando a teoria encontrava a realidade. À medida que os testes avançavam, o interesse do comando americano deixava de ser apenas observacional. A tática brasileira começava a ser analisada com mais seriedade, não como um conjunto fixo de regras, mas como um comportamento recorrente, algo que se repetia em diferentes terrenos, sob diferentes condições, com resultados semelhantes. Isso chamou a atenção dos analistas militares,
acostumados a buscar padrões onde, à primeira vista, parecia haver apenas improviso. Um dos pontos mais comentados era a autonomia concedida aos pequenos grupos. Os brasileiros não esperavam ordens detalhadas para cada movimento. Recebiam um objetivo claro e tinham liberdade para decidir como alcançá-lo. Essa descentralização parecia perigosa para uma estrutura acostumada ao controle rígido, mas no campo de batalha real, ela se mostrava eficaz. As decisões eram tomadas por quem estava vendo o inimigo, sentindo o terreno, ouvindo cada som ao redor. Relatórios americanos passaram a registrar que essas unidades conseguiam reagir mais rápido a mudanças inesperadas. Quando uma rota era bloqueada, não havia necessidade de recuar para pedir novas instruções. O plano se adaptava ali mesmo. Essa flexibilidade reduzia o tempo de exposição ao perigo e aumentava as chances de surpresa. Outro aspecto observado era a forma como os brasileiros se moviam. Não avançavam em linhas previsíveis. Fragmentavam o deslocamento, alternavam ritmo, paravam quando necessário e avançavam quando o inimigo menos esperava. Para os americanos, acostumados a movimentos coordenados em larga escala, aquilo parecia quase caótico, mas o caos era apenas aparente. Havia lógica, havia leitura de cenário. Com o tempo, exercícios conjuntos começaram a incorporar discretamente esses elementos. Unidades americanas foram incentivadas a operar em grupos menores, com maior liberdade de ação. Não se dizia de onde vinha a inspiração, mas quem havia observado os brasileiros reconhecia os traços imediatamente. Os resultados práticos reforçaram o interesse. Em simulações e ações reais, essas unidades apresentaram melhor adaptação ao terreno e maior capacidade de lidar com imprevistos. O inimigo demorava mais para reagir. As emboscadas se tornavam mais eficazes. O desgaste diminuía. Ainda assim, havia resistência. Parte do comando americano temia que a adoção dessas práticas enfraquecesse a disciplina geral. A doutrina americana era construída sobre controle, padronização e previsibilidade. Abrir espaço para decisões descentralizadas exigia confiança extrema nos soldados, algo que nem todos estavam dispostos a conceder. Mas a guerra continuava impondo suas próprias lições. Em ambientes complexos, com visibilidade limitada e comunicação instável, a rigidez mostrava suas limitações. E era justamente nesses cenários que a abordagem brasileira se destacava. Oficiais que participaram diretamente dessas experiências começaram a defender, ainda que de forma cautelosa, a necessidade de incorporar maior flexibilidade às operações. Não se falava em substituir a doutrina existente, mas em complementá-la. Aprender com o que estava funcionando, independentemente da origem. Aos poucos, a tática brasileira deixava de ser vista como exceção. Tornava-se referência, não oficialmente, mas na prática. Pequenas mudanças de postura, de deslocamento e de tomada de decisão começaram a se espalhar entre as tropas americanas que atuavam em conjunto com os brasileiros. Essa influência não ocorreu de forma homogênea. Em alguns setores foi mais evidente, em outros quase imperceptível, mas estava ali, silenciosa, crescendo a cada operação bem-sucedida. O mais interessante era que, ao serem questionados, os brasileiros raramente conseguiam explicar aquilo como um método formal. Para eles era apenas adaptação. Era fazer o que precisava ser feito para sobreviver e vencer. Essa naturalidade tornava a tática ainda mais difícil de ser capturada em manuais, mas não menos eficaz. E quanto mais os americanos tentavam entender, mais percebiam que estavam diante de algo que ia além de uma simples técnica. Era uma mentalidade, uma forma diferente de encarar o combate, algo que, uma vez observado, não podia mais ser ignorado. Com o avanço das operações, a influência da tática brasileira começou a ultrapassar o nível experimental. O que antes era observado em pequenas unidades passou a ser discutido em círculos mais amplos do comando americano, ainda sem anúncios formais, mas com atenção crescente. O desempenho em campo tornava cada vez mais difícil tratar aquela abordagem como algo pontual. Um dos pontos que mais chamou atenção foi a forma como os brasileiros lidavam com a informação. Eles não dependiam exclusivamente de relatórios detalhados ou comunicações constantes. Observavam sinais mínimos, alterações no terreno, sons fora do padrão, movimentos quase imperceptíveis. Essa leitura sensorial do campo de batalha permitia decisões rápidas, muitas vezes antes que qualquer confirmação oficial chegasse. Para o exército americano,
Acostumado a sistemas complexos de comunicação e verificação, isso parecia arriscado. Mas a prática mostrou que, em ambientes onde a informação chegava fragmentada ou atrasada, essa capacidade de interpretação direta fazia diferença. Os brasileiros não esperavam certeza absoluta. Eles agiam com base no suficiente. Esse conceito começou a ser testado. Unidades americanas passaram a receber mais autonomia para interpretar sinais locais, em vez de aguardar confirmações múltiplas. O resultado foi uma resposta mais ágil, menos tempo parado, menos exposição desnecessária. O inimigo, novamente, tinha dificuldade em antecipar movimentos. Outro aspecto absorvido foi a relação com o terreno. Os brasileiros tratavam cada espaço como algo vivo. Não apenas um ponto no mapa, mas um conjunto de possibilidades. Uma trilha ignorada podia virar rota de avanço. Um desnível discreto podia servir de cobertura. Essa leitura dinâmica contrastava com abordagens mais engessadas, baseadas em trajetos previamente definidos. Oficiais americanos começaram a reconhecer que essa flexibilidade reduzia perdas, não porque evitava o confronto, mas porque escolhia melhor quando e como confrontar. A tática brasileira não buscava superioridade absoluta, buscava vantagem momentânea, o suficiente para desestabilizar o inimigo e avançar. Com o tempo, esse pensamento começou a influenciar treinamentos. Não de forma explícita, mas perceptível. Exercícios passaram a valorizar mais a iniciativa individual e a capacidade de adaptação. O foco deixava de ser apenas executar ordens com precisão e passava a incluir a leitura do contexto e em tempo real. Essa mudança não foi aceita sem resistência. Parte da estrutura americana via nisso uma ameaça à cadeia de comando. A preocupação era que dar autonomia demais pudesse gerar decisões conflitantes ou descoordenadas. Mas os dados de campo mostravam o contrário. Quando bem orientados, os pequenos grupos se tornavam mais eficientes e menos previsíveis. Aos poucos formou-se um consenso silencioso. Não se tratava de copiar integralmente a tática brasileira, mas de absorver seus princípios. Mobilidade, autonomia, leitura do terreno, decisão rápida. Esses elementos começaram a aparecer em documentos internos, ainda que com outra nomenclatura. Curiosamente, a origem brasileira desses conceitos raramente era mencionada, não por desonestidade explícita, mas por conveniência institucional. Reconhecer abertamente a influência exigiria revisar hierarquias simbólicas e admitir que a inovação podia vir de fora do eixo tradicional de poder militar. Mesmo assim, para quem estava no campo de batalha, a influência era clara. Soldados americanos que haviam operado ao lado dos brasileiros reconheciam os traços, sabiam de onde vinha aquela forma diferente de agir e, mais importante, sabiam que funcionava. A tática brasileira deixava então de ser apenas copiada, passava a ser adaptada, moldada às necessidades americanas. E nesse processo ganhava vida própria, não mais como um elemento isolado, mas como parte de uma evolução silenciosa da doutrina. A guerra seguia. E junto com ela, a certeza incômoda de que algumas das melhores lições não vieram dos manuais, mas da observação atenta de quem aprendeu a lutar de outra forma. Ao final das operações, aquilo que começou como observação discreta já havia deixado marcas profundas. A tática brasileira não foi anunciada como revolução, nem registrada como doutrina oficial com origem definida. Ainda assim, seus princípios estavam ali, incorporados de forma quase invisível ao modo de agir americano. Não como cópia literal, mas como aprendizado assimilado pela necessidade. O exército americano não abandonou sua estrutura, não abriu mão de seus protocolos, mas passou a aceitá-los como ferramentas, não como limites absolutos. Essa mudança sutil fez toda a diferença. A rigidez deu lugar a uma flexibilidade controlada. O planejamento continuava existindo, mas agora convivia com a adaptação em tempo real. Muitos oficiais jamais admitiram publicamente de onde veio essa influência. Em relatórios finais, falava-se em evolução natural da doutrina ou ajustes decorrentes da experiência em campo. Mas para aqueles que estiveram presentes, a origem era clara. Foi no contato direto com os brasileiros que essa outra forma de pensar o combate se revelou. O mais curioso é que os brasileiros nunca tentaram ensinar nada. Não houve manuais compartilhados, palestras formais ou imposições. A tática se espalhou simplesmente porque funcionava. Porque, em meio ao caos da guerra, ela oferecia respostas rápidas, eficientes e humanas. Esse episódio deixou uma lição silenciosa.
a de que inovação nem sempre nasce nos centros de poder. Às vezes, surge na linha de frente, onde a sobrevivência exige criatividade, leitura do ambiente e coragem para decidir sem garantias. Os brasileiros trouxeram isso para o campo de batalha não como teoria, mas como prática. Com o tempo, muitos desses princípios continuaram presentes, mesmo quando o contexto da guerra mudou. A ideia de pequenos grupos mais autônomos, de decisões descentralizadas e de adaptação constante passou a fazer parte do pensamento militar moderno. E, embora raramente associado à sua origem, esse legado permaneceu. No fim, a tática brasileira não transformou apenas operações específicas. Ela expôs uma verdade maior, a de que nenhuma doutrina é completa, a de que o combate real sempre desafia regras fixas, e a de que observar, aprender e adaptar pode ser tão poderoso quanto qualquer armamento. Essa história não aparece com destaque nos livros, não é celebrada em discursos, mas vive nos detalhes, nos ajustes silenciosos, nas decisões tomadas longe dos holofotes. Um exemplo de como, mesmo em meio à maior das guerras, algumas das mudanças mais importantes acontecem sem alarde. E talvez seja exatamente por isso que essa tática foi copiada. Porque, quando algo funciona de verdade, o campo de batalha não pergunta de onde veio, apenas incorpora.